Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e nesse especial vou mostrar pra vocês a jornada do homem até a lua. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, chegamos a 1 milhão de inscritos! Ei, muitos fogos, muita alegria, tudo! Muito obrigado aí a todo mundo que está inscrito no canal, que acompanha aqui nossos vídeos. Nós chegamos a 1 milhão de inscritos pouco antes de chegar a 2 anos, né, de canal. Vai fazer 2 anos agora que a gente está fazendo vídeo pro YouTube. Uma marca bem legal, então ficamos muito felizes, eu e a Ana, e só temos a agradecer. E para especial de 1 milhão eu resolvi falar da ida pro homem à lua, porque tem muita gente, assombrados. Muita gente que não acredita que o homem foi à lua, que duvida. Então eu pensei, falei, quer saber, eu vou fazer um especial de 1 milhão de inscritos do homem à lua. Eu sei que vocês me pediram Illuminatis, me pediram Máscara de Chumbo, me pediram Borisca, me pediram Edifício Joelma. Eu vou falar de todos eles, mas calma. Vou falar posteriormente. Agora eu quis falar esse do homem indo à lua. E nesse especial vai ser dividido em 2. Então serão 2 especiais do milhão. Por quê? Esse primeiro será a jornada do homem até a lua, para mostrar para as pessoas que o homem assombrado não chegou na lua de uma hora para outra. Foram passinhos e passinhos, passo a passo, até finalmente conquistar aí o nosso satélite. E o próximo especial, que vou lançar em seguida a esse, eu não sei se é hoje mesmo ou daqui uma semana, será da conspiração. O homem foi realmente à lua? Porque existem aí muitas pessoas que mostram fotos e argumentam com diversas coisas convincentemente de que o homem não foi na lua, foi tudo uma fraude até orquestrada pelo Stanley Kubrick. Então vou mostrar isso daí que o pessoal fala, que o homem não foi à lua, e em seguida eu já vou explicar aí tudo certinho para mostrar que sim, o homem foi à lua. Pode ficar tranquilo e se alegrar, ter orgulho da sua espécie, que nós fomos na lua. Então nesse primeiro vídeo aqui é a jornada do homem à lua. E para falar dessa jornada, nós temos que começar lá atrás, mas lá atrás mesmo, no final da Segunda Guerra Mundial, com a Guerra Fria. Eu só quero frisar uma coisa, assombrados. Nesse vídeo eu não vou focar muito no lado russo da coisa, tá? A Rússia ficou em competição com os Estados Unidos, né, a famosa corrida espacial, e tem toda uma história rica. A Rússia, aliás, esteve na frente, esteve para conseguir pousar na lua dos americanos até os 35 do segundo tempo, fazendo uma analogia com um jogo de futebol. Mas no final os Estados Unidos ganharam, porque os russos sempre estiveram na frente. Mas eu não vou focar muito nele, porque o grande vencedor foram os americanos, foram eles os que levaram o homem para a lua. Então eu vou focar no programa americano, vou falar do Mercury, do Gemini e do Apollo. Vamos começar antes um pouquinho lá na Guerra Fria. Assombrados, Segunda Guerra Mundial, o Hitler tá lá, querendo conquistar todos os países do mundo, mostrar que os alemães eram os caras, eles eram os mais espertos, e eles tinham a tecnologia mais avançada. Só que eles acabaram perdendo a guerra, os Estados Unidos com a Rússia e mais alguns países, logicamente, né, Inglaterra, outros tantos, se uniram para acabar com o Império Alemão. E quando acabou a guerra, os Estados Unidos e a Rússia começaram a brigar um com o outro, por causa do sistema político. A Rússia falou, olha para os países do mundo, né? Nós ganhamos a guerra e nós somos comunistas. Aqui o negócio é o seguinte, não existe a propriedade privada. Todo mundo é igual, uma sociedade igualitária. Todo mundo é feliz, todo mundo fica trabalhando em harmonia, come, tem aquela casa maravilhosa. Só que é o seguinte, você não vai ter poder de voto, não vai ter liberdade de expressão, nada disso. Mas em contrapartida, vai ter sua casinha, sua comidinha, seu carrinho, se tiver sorte, né? E do outro lado temos os Estados Unidos com o sistema capitalista, o sistema onde a população tem voz, pode eleger as pessoas, tem liberdade de expressão, pode ter a propriedade privada, né? Você pode comprar a sua casa, você pode comprar o seu carro, tudo depende aí dos seus louros, do seu trabalho, essas coisas. E falava pro mundo, ó, sejam capitalistas como nós. E começou essa guerra aí entre os dois, querendo passar para os outros países do mundo o seu sistema de governo. Uma das formas de convencer os outros países que o seu sistema era o melhor era através de armas. Ou seja, eles desfilavam aqueles monte de armas, de mísseis que eles tinham com grande tecnologia. Só que chegou num determinado momento, assombrados, os dois países, a Rússia e os Estados Unidos, tinham a bomba atômica, que é o ápice, né, de um país em arma.
Então os países pensavam, falavam assim... Peraí, vai. Os dois têm a bomba atômica, tanto comunismo quanto capitalismo, então eu vou pra que lado, hein? O que eu vou fazer? Foi aí que a Rússia teve uma grande sacada. Ela olhou pro céu e falou, vamos conquistar o nosso céu. Porque naquela época, meus amigos, não existia nada orbitando o nosso planeta. Ninguém tinha chegado no espaço. E a Rússia investiu nisso. E os Estados Unidos foram pegos de surpresa lá em 1957, quando souberam que a Rússia tinha lançado o primeiro satélite artificial aí, o Sputnik 1. Os Estados Unidos entraram em pânico, assombrados, que eles pensaram assim, meu Deus do céu, tá passando um satélite russo sobre a nossa cabeça de tempo em tempo. O que será que os russos podem fazer? Será que esse satélite pode soltar uma bomba em cima da gente? Pode matar a gente? Foi um verdadeiro choque, porque para os Estados Unidos os russos eram atrasados, eles não sabiam fazer nem geladeira para eles. E eles tomaram um susto tremendo, como eu acabei de dizer, ao descobrir que os russos já estavam conquistando aí a órbita do nosso planeta, pelo menos. In October 1957, 2 years earlier, the Soviet Union launched the first satellite into orbit. Called Sputnik, it sparks off panic in Cold War America. They just simply didn't believe it. They thought of the Soviet Union at the time as being a country that couldn't build a refrigerator, let alone a satellite. E os Estados Unidos resolveu correr atrás. Em 1958, criou a NASA, que seria a agência responsável por controlar todo o programa espacial americano. E assim começou a nossa famosa corrida espacial. Como eu já disse anteriormente, vou focar aqui no lado americano de ser. Então vamos falar da NASA e do primeiro projeto aí, o programa Mercury. O programa Mercury foi iniciado no mesmo ano que criaram a NASA, em 1958. E ele tinha 2 objetivos bem simples, assombrados. O primeiro era colocar um americano no espaço e voltar. O segundo era levar o americano para o espaço e fazê-lo orbitar o nosso planeta. Objetivo simples, né? Um é só levar no espaço. Só você subir até 200 km e depois voltar. Pronto, você foi para o espaço. O segundo era levar e fazer orbitar. Só que... pense agora, vamos ver os passinhos. É aqui que eu quero mostrar para vocês, assombrados. É aqui que eu quero que vocês entendam comigo o mecanismo do negócio. O passo a passo. Nós estamos falando em 1958. O homem pisou na Lua em 69, 11 anos antes. Com a criação da NASA. Então o projeto aí, Mercury, precisou desenvolver um centro de controle, precisou desenvolver os foguetes, aliás, os foguetes, nossa, os foguetes naquela época, hein? Aliás, deixa eu falar aqui, inicialmente os Estados Unidos tentou fazer o homem chegar no espaço com um foguete, com um avião, voando a velocidade super rápida, é o X-15 até, ele chegou a 6 vezes a velocidade do som, mas ele chegava no limite e não conseguia entrar no espaço, então ele voltava, por isso que os Estados Unidos viu que seria necessário desenvolver os foguetes. It's called the X-15. Flying 67 miles high, the X-15 test pilots skim the edges of space. At 6 times the speed of sound, it's the fastest aeroplane ever, even today. But it's not fast enough to enter orbit. It is becoming clear that mere aeroplanes will not get men into space. Apesar dos Estados Unidos estarem com o Wernher von Braun, né, o cara dos foguetes, o alemão, que foi pro lado dos Estados Unidos, os foguetes que os Estados Unidos estavam tentando usar para levar aí um homem pro espaço davam muito problema. Eles começaram usando um míssil nuclear até, o Redstone, e fizeram uma modificação nele. Só que tinha tipo 3 lançamentos bons, um dava problema. To lift the astronauts into space, NASA replaces the nuclear warhead on the US military's Redstone missile with a pressurized one-man capsule. Early rocket tests are not all successful. The reliability of an Atlas rocket was pretty low. It was probably 65% success rate.
Outra coisa que eles tinham que selecionar eram os primeiros astronautas. Os homens que iam sentados em cima dessas bombas, né, que os foguetes eram verdadeiras bombas. Depois desenvolveram o Atlas, né, que era um pouquinho mais confiável. Então vamos conhecer agora a história dos primeiros astronautas americanos. Para encontrar quem seriam os primeiros astronautas, os americanos recrutaram os melhores pilotos que existiam em seu país. Aqueles homens destemidos que pegavam aqueles aviões e voavam a velocidades aí, velocidade do som 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então pegaram esses homens aí, os pilotos de testes, tudo, e fizeram uma bateria de testes, de exame, de tudo que você imaginar. Eram mais ou menos 110 no início. Aí foram sendo eliminados alguns, até que chegou 32. E fizeram testes com essa galera. Testes de resistência, teste mental, teste de inteligência, teste de tudo que você puder imaginar. 7 prospective pilots now undergo extensive spaceflight training. Originally selected from 110 of America's finest armed service test pilots, they have already undertaken many mental and physical examinations. The pilots have to become as familiar as possible with their equipment. In addition to pressure suit tests, there are tests for acceleration, vibration, pilot orientation and accuracy, zero-gravity performance, and numerous psychiatric tests. They have to be fully able to carry out vital procedures and collect huge amounts of data. Até que no dia 9 de abril de 1959 foram revelados os nomes dos 7 astronautas escolhidos. E eram eles: o Walter Schirra, o Donald Slayton, o John Glenn, o Scott Carpenter, o Alan Shepard, o Virgil Grissom, né, o Gus, e o Gordon Cooper. E eles ficaram conhecidos como os Mercury 7 ou os 7 originais. O legal também é que eles fecharam um contrato com a revista Life, um contrato que deu muito dinheiro para eles. Eles ganharam muito mais com a revista do que do governo, né, para ser astronauta, para a revista poder acompanhar o seu dia a dia. E aí era uma sensação, foi uma sensação esses astronautas americanos, tá? Eles viraram celebridades na hora que foram revelados os nomes do dia para noite. These, ladies and gentlemen, are the nation's Mercury astronauts. You knew what they'd been through. You were proud to be associated with them. It was a marvelous group of guys. Mercury 7 astronauts become household names overnight. A deal with Life magazine allows the public to follow their every move. We were swept up out of anonymity. It was humbling, but it was an awful lot of fun. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem um filme para você assistir que chama Os Eleitos, de 1983, que conta a história e da escolha dos primeiros desses 7 astronautas e da missão Mercury, do projeto Mercury. É um filme de 3 horas de duração, muito legal. Quem me indicou ele foi o Sérgio Sacani, do canal Space Today TV, que aliás é quem me assessorou aqui nesse vídeo. Eu fiz todo o roteiro, mandei pra ele ver se estava ok, o que ele tiraria, o que ele colocaria. Ele falou: Matheus, você é brilhante, um rapaz muito bom, tá? Tô brincando. Aí ele me ajudou no roteiro. E ele falou: Matheus, assiste o filme que chama Os Eleitos. É um filme muito bom, que conta a história, que eu falei, dos astronautas e do programa Mercury. E eu aluguei no YouTube. A primeira vez que eu fiz isso. No YouTube tem sistema de alugar vídeo. E eu aluguei lá o vídeo e assisti. Recomendo, ó, R$3,90 na versão que não é HD e R$6,90 HD, ó. Nem adianta pegar HD, viu? Só falando pra vocês. Só se você tiver uma internet super boa. Pega de R$3,90 que vai dar na mesma. Então assiste lá Os Eleitos pra ficar por dentro aí, ficar craque nos primeiros astronautas americanos. E esses 7 astronautas estavam lá trabalhando no projeto Mercury, né? Treinando, fazendo de tudo, para ver quem ia ser o primeiro aí pro espaço. Quando de repente a NASA revela que não será um astronauta que vai pro espaço primeiramente, mas sim um macaco Ram. Então eu vou mostrar aqui para vocês agora as principais missões do projeto Mercury, começando com essa do macaco, que é conhecida como Mercury Redstone 2. Então a
partir de agora, assombrados, conforme eu for falando as missões da Mercury, da Gemini e da Apollo, eu vou mostrar esse quadro aqui pra vocês. Eu quero que vocês acompanhem a evolução desse quadro, que vai ser a evolução do número de tripulantes, a evolução de quanto tempo fica no espaço, a evolução de quantas órbitas, e o marco. O que seria o marco? É a coisa mais importante que a missão fez. Quando você manda uma missão para o espaço, ela faz diversas coisas, experimentos, testes, tudo, mas sempre tem uma coisinha mais importante, então presta atenção nos marcos. Então vamos ver aqui a missão Mercury Redstone 2. Lançada no dia 31 de janeiro de 1961, a tripulação era um macaco, o macaco conhecido como Ham. O foguete usado foi o Redstone, e o marco foi que levou o primeiro chimpanzé, né, o Han, em um voo suborbital. Por que eles escolheram levar um macaco, um chimpanzé, o parente mais próximo do ser humano, do que os astronautas para o espaço primeiramente? Porque os médicos americanos, assombrados, não estavam convencidos se o corpo humano ia aguentar fazer uma viagem lá para o espaço, onde a gravidade é zero, e voltar. Eles tinham medo, eles achavam que os olhos iam saltar das órbitas, que o sangue ia ferver. Então eles, por precaução, resolveram escolher um macaco e mandar esse macaco. With these medical doubts in mind, NASA announces who will be the first to ride the rocket. It's Ham, a chimpanzee. The astronauts are not impressed. They hated it because they didn't want it. They didn't feel like it was necessary to fly a chimp. Na verdade, eles treinaram diversos chimpanzés, porque o chimpanzé ia ter que executar alguns comandos quando chegasse lá em cima. E no final escolheram o chimpanzé conhecido como Han, ele é um macaco camaronês, que foi aos céus aí no dia 31 de janeiro de 1961. Pegaram então esse macaco, botaram em cima do foguete Redstone e mandaram ele pro céu. Ham arrives for the launch at Cape Canaveral just before dawn on January 31st, 1961. At 5 minutes before noon, ignition occurs. Ham is on his way. E ficaram monitorando, né, os batimentos do macaco. Quando viram que o batimento do macaquinho estava muito alto, tinha algo errado. Então eles viram que o foguete estava voando numa velocidade mais rápida do que eles queriam e resolveram abortar a missão. Nisso, voltou para a Terra, né, o macaquinho, os seus batimentos ficaram mais calmos novamente, só que ele acabou caindo num local um pouco distante de onde tinham planejado lá no oceano, o que demorou um pouquinho o resgate, mais ou menos 2 horas e meia demoraram para resgatar o macaquinho Han da nave ali, da nave espacial, né? E quase ele morreu afogado, porque as ondas castigaram ali e chegaram a entrar dentro ali da nave espacial. Mas no final deu tudo certo, o macaco chegou vivo, o macaco virou uma sensação ali entre os cientistas, essas coisas, e serviu para mostrar que sim, o corpo humano ia aguentar uma viagem até o espaço, na gravidade zero, e voltar tranquilamente. But his heartbeat and respiration are irregular. The mercury has gone higher and faster than programmed. Something is wrong. The mission is aborted. Ham's readings finally fall to an almost normal level. His life support systems are reacting correctly. And then, re-entry. This procedure will go to plan. The capsule lands further downrange due to its increased altitude and speed. Ham is removed from the capsule. Despite sustaining 18 Gs of pressure instead of 11 Gs because of the additional velocity, Ham is fit and well. Ultimately, the mission proves to be a success. The untimely abort and incorrect trajectory will be worked on. However, Ham's journey proves that man, or at least his closest cousins, can endure spaceflight and return to Earth unharmed. Que fim levou esse macaco? Ele viveu mais 17 anos, tá, depois disso daí, no zoológico de Washington. E quando ele morreu, queriam empalhar ele e deixar em exposição. Só que a opinião pública foi meio negativa, então pegaram o macaco e enterraram ele. Ele tem um túmulo bem bonito hoje em dia. Um túmulo mais lindo do que eu e você vamos ter, acredito.
Então, era hora de mandar um homem para o espaço. E isso seria feito na missão Freedom 7. Vamos aos dados dessa missão. Aconteceu no dia 5 de maio de 61. A tripulação era o astronauta Alan Shepard. O tempo de voo, quanto tempo ficou lá no espaço, meus amigos? 20 minutos. O número de órbitas foi 0. Foguete foi o Redstone. E o Marco aqui, o primeiro americano no espaço. Quem dos 7 seriam escolhidos para ser o primeiro americano no espaço? O nome ia ficar imortalizado, né? Então o pessoal da NASA escolheu o Alan Shepard. Eles acharam o Alan Shepard mais inteligente de todos, para tristeza dos astronautas, porque muita gente não gostava dele, achava ele meio sem paciência. Each of the 7 astronauts wants the job. The competition was driving. It's a powerful force. Bob Gilruth, director of the Manned Spacecraft Center, makes his announcement. It's World War II fighter pilot Alan Shepard. The committee selected Alan Shepard to be first because he was considered the smartest of the 7. A lot of people didn't like him because he had little patience for most people. A missão, na verdade, foi quase igual a que mandou o macaco para o espaço, só que trocaram o macaco pelo ser humano. O Alan Shepard foi então a 187 km de altura, entrando ali na nossa subórbita. Ficou lá mais ou menos durante uns 15 minutos. Depois desceu e caiu no mar da Bahamas. Of the 7 chosen men, 37-year-old Alan B. Shepard is selected for Mercury's first manned spaceflight. He makes his way up to the capsule, some 90 feet above. At 9:33 a.m. on May 5th, 1961, Freedom 7, piloted by Alan Shepard, sits awaiting liftoff from Cape Canaveral. The clock is started. Yes, sir. Reading you loud and clear. What a beautiful view. This time, the mission is proving to be a success for the Mercury team. 15 minutes and 22 seconds later, the Mercury capsule splashes down 302 miles downrange. O que aconteceu com ele? Virou uma celebridade instantânea. Nossa senhora, a galera ficou muito feliz, os americanos ficaram muito felizes. Só não ficaram mais felizes porque não foram os primeiros no mundo a mandar alguém para o espaço, foram os russos. O Yuri Gagarin foi algum tempo antes para o espaço. Se os americanos não tivessem enviado o macaco primeiro, mas sim o astronauta, eles teriam enviado aí o primeiro homem ao espaço. Mas não foi assim. Freedom 7 brings the success that NASA desperately needs. But it's small consolation to many Americans who are aware of the accomplishment of the Soviet Union and its world-leading technology. America's space program still has far to go. Uma curiosidade. O Alan Shepard, eles colocaram ele lá em cima do foguete, na nave espacial, só que demorou muito para decolar. Ele ficou mais de 4 horas ali sentadinho esperando. E nesse período, o que aconteceu com ele? Começou a dar vontade de fazer xixi, sim, começou a apertar a urina dele, a bexiga dele. E teve uma hora que ele não aguentou, ele falou pro módulo lá de controle, pro pessoal, eu preciso fazer xixi. E o pessoal lá em terra perguntava pro pessoal, não, ele não pode fazer xixi, senão pode dar curto-circuito no traje e tal. Aí eu falei, então você manda um guindaste lá, pra tirar ele de lá de dentro pro cara fazer xixi. E o Alan Shepard falou, eu preciso fazer xixi. Até que os caras em terra falou, mija. Manda mijar. Aí o Alan Shepard falou que mijou e foi uma alegria. E enquanto isso, lá no centro de controle lá embaixo, acendeu as luzinhas embaixo aqui da roupa dele, né? De que tinha algo errado. Mas no final deu tudo certo. O discurso do presidente Kennedy. Então os Estados Unidos tinham mandado um homem para o espaço. Ele tinha ficado lá 15 minutinhos e voltado. Mas isso foi suficiente para o presidente Kennedy, que 20 dias depois disso, fez uma declaração no dia 25 de maio de 1961,
Uma sessão conjunta lá do Congresso do Senado americano, onde ele disse que a meta deles, que a meta era enviar o americano para pisar na Lua antes do final da década de 60 no caso. May 25th, 1961. U.S. President John F. Kennedy makes a speech to Congress that will change the course of human progress. His goal? To place a man on the moon before the end of the decade. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. O pessoal da NASA ficou doido. Eles tinham 20 minutos de experiência de espaço. Como que o presidente queria que daqui 9 anos eles pousassem na Lua? Ele falou, o presidente era doido, endoideceu de vez. We'll never know whether JFK was a dreamer, a visionary, or politically astute. Probably was all three. Então era preciso acelerar as coisas e era hora então de mandar o primeiro astronauta americano para orbitar a Terra. E isso aconteceu com a nave Friendship 7. Vamos ver os dados dessa missão, assombrados. Vai acompanhando, hein, que nem eu te falei. Foi enviado no dia 20 de fevereiro de 1962. A tripulação era o astronauta John Glenn. O tempo de voo foi de 88 minutos. Número de órbitas, 3. O foguete foi o Atlas e o Marco foi o primeiro astronauta norte-americano em órbita da Terra. Na hora de escolher quais dos 7 astronautas iria orbitar o nosso planeta, porque seu nome também ia ficar na história. E eles escolheram o John Glenn. John Glenn era um cara muito patriótico e tudo, e foi uma boa escolha. Only 7 months later, in February 1962, another Mercury spacecraft, Friendship 7, sits ready for liftoff. Mission objective is to place a man into a stable Earth orbit, observe his reactions to the space environment, and return him to Earth. After 3 years of training, John H. Glenn Jr. is ready for takeoff. Married and father of 2 teenagers, Glenn is a veteran of 2 wars. A pilot for over half of his 40 years, he is a lieutenant colonel of the United States Marine Corps and a test pilot. Only 5 years earlier, he established a transcontinental flight record, becoming the first man to average supersonic speeds across America. Então, nesse dia, ele se posicionou ali da nave espacial e foi para cima do foguete Atlas. Ficou paradinho ali, o foguete foi para o espaço e o John Glenn entrou em órbita. Ele orbitou 3 vezes o nosso planeta, ficou maravilhado, né? Porque foi o terceiro homem a ver a Terra do espaço. Os americanos estavam atrás dos russos novamente. 2 russos já tinham visto. Então o John Glenn falou, é incrível a vista daqui e tudo mais. Roger, 0G, and I feel fine. Capsule is turning around. Friendship 7, Bermuda, Capcom. The capsule's flight path takes it east over the Atlantic and into the shadow of night within minutes. Oh, that view is tremendous. After cosmonauts Gagarin and Titov, Glenn becomes only the 3rd person to see the curvature of the Earth and whole nations in one view. Então, assombrados, acendeu uma luz no módulo de controle. Tinha algo errado com a nave espacial ali, com a Friendship 7, que o John Glenn estava. Parece que o isolamento térmico estava deslocado. E o isolamento térmico é essencial na reentrada. Quando você vai reentrar no nosso planeta, tem a atmosfera, então vai causar um grande atrito, e esse atrito vai gerar calor. Se não tiver nada para proteger, você vai morrer incinerado lá no espaço. É um vácuo, né? Não tem nada. Então, a hora que você entra para a atmosfera, choca com aquelas partículas, o bicho vai pegar. Só que o escudo térmico estava fora de lugar. E aí, já pensou se o John Glenn, na hora da reentrada, que é a parte mais perigosa, né? O lançamento também, mas reentrada é bem perigoso, o cara morre. E aí? Não ia pegar bem, né? Então o pessoal da NASA resolveu falar, ó, quer saber, sabe os foguetes que estão aí que você ia descartar? Não descarta não. E volta pra Terra agora. Aí o John Glenn falou, tem algo errado? Por que isso? O pessoal falou, não tem nada de errado. Não quiseram falar nada pra ele, porque ele não ia poder fazer nada. E aí o John Glenn falou, então tá, vou ligar aqui, e veio reentrando. Durante 3 minutos não teve comunicação, porque ficou numa área ionizada ali, onde não permite a comunicação via rádio. Então o pessoal não sabia se o John Glenn tinha morrido ou virado cinza.
Até que depois de um tempo, desses 3 minutos, eles perguntam: John, tá aí? O John Glenn fala: tô aqui sim. Foi uma descida e tanto, foi uma bela bola de fogo. Friendship 7, a real fireball outside. E ele sobreviveu. No final, foi um defeito no sensor. O sensor que estava quebrado, para sorte de todo mundo, porque senão era uma vez John Glenn e era uma vez talvez o programa espacial americano. But as Glenn completes his first orbit, Mission Control is rocked by a flashing alarm light. We had an indication on the ground that the heat shield had become detached, and that's a dire situation. If the heat shield is loose, Glenn risks losing all protection from the 1,000-degree furnace of re-entry. In hopes of holding the shield in place, flight controllers decide to keep the capsule's re-entry rockets aboard rather than jettison them as designed. Ionized plasma around the capsule causes a radio blackout which is expected to last 3 minutes. Friendship 7, this is Cape. How do you read, over? 7, this is Cape. Do you read, over? All right, you're reading you loud and clear. How you doing? My condition is good, but that was a real fireball, boy. Essas foram as missões aí mais importantes do programa Mercury, que teve 4 missões tripuladas e 7 não tripuladas. A peculiaridade desse programa, como você viu, é que enviavam um astronauta só na nave mãe, só cabia uma pessoa. Mercury was the beginning of everything that we would do thereafter. Without Mercury, there would have been no going to the moon. Era hora então, com os objetivos cumpridos da Mercury, né, que era mandar um astronauta para o espaço e fazer um astronauta orbitar a Terra, dar um salto maior. E o salto foi dado no programa Gemini. Gemini vem de gêmeos, 2, então agora seriam mandados 2 astronautas para o espaço. Vamos conhecer o programa Gemini. O discurso do Kennedy lá, né, que queria mandar o homem para a Lua antes do final da década, fez as coisas acelerar na NASA. E em 1962 criaram o projeto Gemini, que, como eu disse, é uma grande mudança, ia ser que agora na nave espacial iam caber 2 astronautas ao invés de um. Gemini, Gêmeos, 2 astronautas. Agora você não vai esquecer nunca mais. E esse projeto se concentrou em 3 objetivos. O primeiro era fazer voos espaciais de maior duração, durando mais tempos, dias até. Caminhada espacial, ou seja, fazer o astronauta sair da sua nave e poder voltar para ela. E a terceira coisa é fazer o rendezvous, que é o acoplamento e desacoplamento no espaço de partes aí de aeronaves. Inclusive, isso foi a tese de mestrado do Buzz Aldrin, lá em 1963 no MIT. Lá na matéria que está escrita tem o link para você ler. Então pensa comigo, esses objetivos, por que esses objetivos? Porque o homem não vai pousar na Lua, a NASA resolveu pousar usando a técnica seguinte: levar uma nave para orbitar a Lua, dessa nave descer uma nave na Lua, a nave voltar, acoplar e voltar para a Terra. Então o astronauta vai ter que sair da sua nave, não vai ter que ir para a Lua, saiu da nave, e vai ter que voltar. Vai ter que acoplar, ou seja, o Águia, o módulo lunar não vai estar grudado no outro. Eles vão ter que soltar para o Águia descer para a Lua e depois acoplar de novo no módulo ali de comando. E voo de longa duração, por quê? Para ir para a Lua demora, você leva 3 dias para ir, 3 para voltar. Não é um negócio rápido, então eles tinham que ficar bastante tempo no espaço. Lembra que eu falei da cápsula da Gemini, que agora leva 2 pessoas? Essa cápsula tem agora 5,8 metros de comprimento e 3 metros de diâmetro. E pesa 3.810 quilos. E ela foi usada para ser projetada para o espaço usando o foguete Titan 2. Novos astronautas foram escolhidos, 9 no total. E entre esses astronautas estão os mais famosos, como o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin, o Ed White, entre outros. By the middle of the 1960s, Project Gemini is launched, a vital transition program between Mercury and Apollo. Gemini, a 2-man capsule, must have the ability to locate, rendezvous, and dock with another spacecraft. It is expected that Gemini will also provide sophisticated physiological data about human responses to extended spaceflight. Só que aconteceu uma tragédia. No ano seguinte à criação do projeto Gemini, o presidente americano
o Kennedy foi morto. Ele foi assassinado, como você sabe, um tiro na cabeça, que eu não vou passar aqui. Eu odeio ver cena de morte, eu odeio ver essa cena e não sei porque o pessoal fica passando aí. É horrível ver essas coisas. Por que passa isso daí? Ele morreu. Aliás, John Kennedy é uma pessoa que merecia um especial aqui, porque o mundo é mundo hoje por causa dele. Se não é ele ali na crise dos mísseis, na Baía dos Porcos, o bicho ia pegar. Então, é uma pessoa assim que eu admiro bastante, o Kennedy. Ele foi morto. E o sucessor dele, o Lyndon Johnson, o pessoal não sabia se ia dar continuidade ao programa espacial americano, porque custa caro, Assombrados. Não é barato você ter um programa espacial. Só os países mais envolvidos e ricos do mundo têm. O Brasil aí tem alguma coisa? O Brasil capenga, o Brasil não tem nada. O Brasil tem algum satélite, foi o astronauta lá, mas não significa nada, não fica feliz não. E é muito caro, mas mesmo assim o Lyndon Johnson bancou e falou: não, é melhor a gente conseguir ganhar isso daqui do que viver na cortina desses comunistas aí. E o projeto espacial continuou para suspiro aliviado de todo mundo ali. Foram 10 as missões tripuladas da Gemini, 10. E elas foram muito importantes. Eu vou mostrar para vocês aqui as mais importantes, tá? Vou começar com a Gemini 4. Vamos ver os dados aqui. Olha como já mudou os dados desse para do Mercury, hein? Do programa Mercury. Foi enviado no dia 3 de junho de 65 e durou até dia 7 de junho de 65. A tripulação era dos astronautas James Mike White e Edward White. Tempo de voo. A missão Gemini 4 ficou 4 dias, 52 minutos e 31 segundos no espaço. Número de órbitas, 32. O foguete foi o Titan 2 e o Marco foi o primeiro EVA, ou Caminhada Espacial de um norte-americano, o astronauta Assombrados Ed White. O objetivo dessa missão também era mostrar que os astronautas poderiam ficar vários dias no espaço, tá? E foi isso que aconteceu. Só que a missão sofreu aí um ajuste porque a Rússia tinha mandado já um homem para o espaço e feito uma caminhada espacial. On the 18th of March 1965, cosmonaut Alexei Leonov spends 12 minutes floating above the Earth outside his spacecraft. When Leonov did the first EVA, we were very disappointed that we want to be the first one. Next on the Gemini agenda is to master the art of walking in space, which, among other challenges, means leaving the pressurized spacecraft. Technically, this task is known as an EVA. NASA engineers developed the first spacesuit designed to withstand the extreme conditions outside the protection of the capsule. The man NASA selects for the spacewalk is Air Force pilot and rookie astronaut Ed White. 3rd of June 1965. 4 hours after leaving Earth, Ed White prepares to open his capsule and tumble into the unknown void of space. Okay, we're giving you a go for your EVA at this time. Okay. Ed stood up in the seat and got ready to go, and we cleared him to go, and then he took and pushed off from the seat. Okay, I'm separated from the spacecraft. Okay, I'm out. After floating in space for 36 minutes, Ed White is ordered to return to the capsule before a high-speed sunset will leave him in the dark. The flight director says get back in. Essa missão é bater o recorde de permanência de um astronauta no espaço e diminuiu aí o medo dos médicos das pessoas ficaram tanto tempo em gravidade zero. Uma outra curiosidade dessa missão é que o seu lançamento foi acompanhado ao vivo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, porque há algum tempo atrás eles tinham enviado para o espaço um satélite. O Intelsat 1, o primeiro satélite comercial aí enviado para o espaço. E graças a ele pôde ser transmitido nos Estados Unidos e na Europa o lançamento ao vivo. Gemini 6. Data 15 de dezembro de 65 a 16 de dezembro de 65. A tripulação era o Walter Schirra e o Thomas Stafford. Tempo de voo 1 dia, 1 hora e 51 minutos. Número de órbitas 16. O foguete foi o Titan 2. E o marco aqui, o especial dessa missão, foi que a Gemini 6 ficou a 30 centímetros da nave Gemini 7. E elas voaram nessa formação por 20 horas. Uma das missões do projeto Gemini, que era ver se ficava longa duração no espaço, já tinha sido
feita, né? Quando o Ed White caminhou no espaço ali também, fez o EVA, eles ficaram durante 4 dias. Agora era hora de um outro objetivo, que era fazer um rendezvous, que é o acoplamento e desacoplamento de uma nave lá no espaço. E essa missão, a Gemini 6, ela não chegou a acoplar, elas chegaram 30 centímetros da Gemini 7. Mas peraí, deixa eu explicar essa história. A Gemini 6 ia ser lançada para acoplar com um estágio do foguete. Só que quando eles mandaram o estágio primeiro, né? Vai o estágio e depois lança a Gemini. O foguete explodiu. Então, quando os Estados Unidos souberam que o russo estava também na frente nisso, eles resolveram falar, não, vamos fazer uma gambiarra aqui e vamos fazer a Gemini 6 acoplar com a Gemini 7. Então eles mandaram a Gemini 7 para o espaço e 3 dias depois, só 3 dias depois, eles aprontaram a plataforma de lançamento, tudo, um negócio que demoraria semanas, e mandaram a Gemini 6. Então a Gemini 6 e a 7 se viram lá no espaço, as duas naves ficaram de encontro e foram chegando pertinho, e até chegar a 30 centímetros uma da outra, né? 30 centímetros assim, no espaço. E elas ficaram assim durante 20 horas, orbitando o nosso planeta juntinho. Ó, sucesso essa missão. Gemini 7, carrying Frank Borman and Jim Lovell, launches successfully. We're on our way, Frank. 3, 2, 1. Gemini 6, you are go. Good start. We've got a real liftoff. Roger, we saw them coming up. From a lower orbit, on Gemini 6, Wally Shearer and Tom Stafford catch up to Gemini 7. We saw them coming up from beneath, and it was still dark. Hey, I think I've got it. Is that Spacecraft 7? There's nothing more the ground crew can do. The pilots are now in complete control. Ask them what their range is now. About 20 feet. We're formation with 7. Everything is go here. Roger. Congratulations. Excellent. Thank you. It was a lot of fun. The two pilots fly their capsules a foot apart for 3 orbits of the Earth. No 2 spacecraft have ever been this close. Finally, NASA has achieved a first in space. Quando voltaram aí pro nosso planetinha, a Gemini 6, a entrada no nosso planeta também foi transmitida ao vivo pela televisão. E uma curiosidade aqui é que ocorreu uma pegadinha no espaço. O astronauta aí, o Walter Schirra, fez uma pegadinha com o pessoal da Gemini 7 e com o pessoal que estava em terra. Ele pegou o rádio e falou o seguinte: Gemini 7, aqui é Gemini 6. Nós vimos um objeto, parece um satélite movendo-se em direção norte-sul, provavelmente órbita polar. Ao que parece, fará a reentrada em breve. Aguarde um instante, deixe-me observá-lo. Eu vejo um módulo de comando e outros 8 pequenos módulos à frente dele. O piloto do módulo do comando está usando uma roupa vermelha. Então a música Jingle Bells começou a tocar. Então o astronauta aí da Gemini 6, Walter Schirra, deu uma trolladinha em todo mundo dizendo que estava vendo o Papai Noel. Como eu disse, eles foram enviados para o espaço em dezembro. Então, com o sucesso aí da missão, com eles orbitando praticamente unidos, mas não acoplados, era hora de fazer uma acoplagem no espaço. E foi lançada então a Gemini 8. Foi lançado no dia 16 de março de 1966 e ficou até o dia 17 de março do mesmo ano. A tripulação era o Neil Armstrong e o David Scott. Tempo de voo 10 horas, 41 minutos e 26 segundos. Número de órbita 7, foguete Titan 2. E o marco, como eu disse, é a primeira acoplagem com a Agena, que é um estágio modificado do foguete. Então foi lançado o Gemini 8. E lá no espaço já estava o Agena, né? Que era onde o Gemini 8 ia se acoplar. O Neil Armstrong que estava no comando, ele que ia fazer o procedimento de acoplagem ou não. With these skills behind them, it is the turn of Neil Armstrong and David Scott to put Gemini to the test. 10 a.m., March 16, 1966, and the target vehicle, Agena, is launched. Powered by 2 booster engines and 1 sustainer engine, it will be propelled to an altitude of over 654,000 feet.
Agena will settle to a circular orbit of 161 nautical miles. Back on Earth, Armstrong and Scott climb into the Gemini craft and await countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Liftoff. Roger, talk to me. At 11:41 a.m., Gemini begins its chase for Agena. E ele foi lá com toda a cautela, ficou 1 metro, ficou até que acoplou. Só que no que ele acoplou no foguete, os dois, quando acoplaram, começaram a girar loucamente pelo espaço, mas girar muito rápido. Então o Neil Armstrong, ele e o outro astronauta apertaram o botão os dois juntos para desacoplar do módulo Agena. Agena, eu não sei como fala, me perdoe aí, eu vou falar Agena aqui. Só que viram que o problema não era lá nesse módulo, era aí na nave espacial, que começou a girar loucamente, fazendo uma volta de 360 graus por segundo. Os astronautas mal conseguiam ver os instrumentos na sua frente. Só que aí o Neil Armstrong teve um pensamento muito rápido. Ele resolveu ligar os foguetes para estabilizar a nave. E foi isso que ele conseguiu. E ele teve êxito, né? Ele ligou os foguetes e teve êxito. Through his command pilot's window, Armstrong can see the target vehicle and prepares for the docking and approach procedure. With both craft traveling at the incredible speed of 17,500 miles per hour, Gemini 8 successfully docks with Agena. Flight, we are docked. Things seem to be going to plan until 27 minutes into initial docking and 7 hours into the mission. Both vehicles begin to roll out of control. Back on Earth, Gemini 7 pilot Jim Lovell has predicted this reaction and instructs Gemini 8 to override the potential problem with Agena. Just send in command 400 to turn it off and take control of the spacecraft. Did you copy that? But this is not successful. Both pilots hit the undocking button, only to find the trouble continues. The malfunction is with Gemini. The capsule spins at a dizzying rate of 1 revolution per second. The pilot's vision becomes blurred and they're having trouble reading the control panel. Armstrong thinks quickly, firing the rear entry thrusters. Though this solves the immediate problem, back at mission control, technicians calculate the loss of fuel, vital fuel required for re-entry. Despite its problems, Gemini 8 brings the first successful docking in space and the first orbital abort. More significantly, progress has been made. Então tiveram que voltar para a Terra, fazer um pouso de emergência, mas no final deu tudo certo. E esse incidente foi um dos que ajudaram o Armstrong a ser escolhido o primeiro homem a pisar na Lua, por causa da sua destreza, do seu sangue frio e do pensamento rápido, porque aquilo lá tinha tudo para terminar em tragédia. Nas próximas missões Gemini, eles conseguiram acoplar e desacoplar, fazer o rendezvous, né? Mas não mudavam de compartimento. Os astronautas só acoplavam e outra coisa, mas não iam daqui para lá. Com sucesso. Só que eles viram que os astronautas não conseguiam realizar tarefas do lado de fora do espaço. Ah, Matheus, mas o astronauta lá, o Ed White, na missão Gemini 4, ele não fez aí uma caminhada espacial, ficou um tempinho ali fora do espaço? Ficou, assombrados, mas ele não fez mais nada, ele não fez nenhuma tarefa. Ele simplesmente ficou admirando ali a Terra e mostrando que, sim, era possível sair da nave e voltar. The real problem in Gemini was learning the process of spacewalks. There we got a bloody nose. With Ed White, it looked like spacewalking was going to be a piece of cake. But the key thing was we weren't asking him to do any work. He was just free-floating, flying around. 3 Gemini missions try to accomplish basic tasks while spacewalking, but all fail. They were wearing themselves out and they couldn't do it. They couldn't walk, they tried to get to the back, they had all kinds of problems. Little attention has been paid to handholds or how the astronauts should position their bodies. It's time for something different. Então a NASA viu que quando dava para os astronautas realizar alguma tarefa, eles não conseguiam, eles se cansavam muito rápido. Até que chegou um cara chamado Buzz Aldrin, o astronauta,
e desenvolveu uma técnica aí junto com outras pessoas para fazer os testes embaixo da água. A NASA estava testando os astronautas de uma forma errada. Então era para fazer embaixo da água, estabilizar a água, e aí viram onde colocar suporte para o pé, suporte para a mão. E chegou na Gemini 12, a última missão tripulada, a última missão da Gemini, mandaram o Buzz Aldrin aí pro espaço. Aliás, deixa eu passar a ficha técnica aqui. Decolagem 11 de novembro de 66 e voltou no dia 15 de novembro do mesmo ano. A tripulação era o James Lovell e o Buzz Aldrin. Ficou 3 dias, 2 horas e 34 minutos aí voando. O número de órbitas foi de 59, o Titan 2 que mandou, né? E o marca o último voo do projeto Gemini. E o Aldrin executa uma atividade extraveicular de 5 horas. Então o Buzz Aldrin abriu ali a nave espacial e foi para o espaço. E lá ele ficou durante 5 horas, mostrando que sim, era possível realizar tarefas no espaço. During training, Aldrin uses a new method to simulate a weightless environment. And the scientific community came in and looked at us and said, look, you're training them wrong. You got to put them in a big swimming pool. You got to make them neutrally buoyant. On Gemini's last flight, Aldrin spends more than 5 hours working effectively during EVA. Once you got your feet in the foot restraints, you had very good control and your hands could do just exactly what you wanted. Vamos agora dar mais um salto. Era hora de um novo programa. O programa Apollo, o programa que ia fazer o homem ir até a Lua. O programa Apollo foi lançado em 1966 e seus objetivos eram orbitar a Lua, testar o módulo lunar e pousar na Lua. Então, antes de eu começar a falar da Apollo, só vou recapitular rapidinho. Projeto Mercury mandou um homem para o espaço, que voltou. Depois mandou um homem para o espaço, que orbitou o planeta. Projeto Gemini, 2 astronautas aí, mostrou que era possível ficar vários dias no espaço, mostrou que era possível acoplar e desacoplar no espaço com outros aí, com outros módulos. Mostrou também que era possível você caminhar no espaço, executar tarefas ali. Então já estavam com meio caminho andado, né? Já para ir para a Lua você precisava desacoplar e acoplar. Você precisava ficar vários dias no espaço, você tinha que realizar EVAs, né? Essas tarefas. Então era a hora mesmo de ir em direção à Lua. Já a tecnologia aqui, essa tecnologia que eu falei já estava dominada. Era hora de seguir para a Lua, orbitar a Lua e pousar na Lua. A missão Apollo, a diferença também era que iam 3 astronautas de uma vez. Na Mercury ia 1, na Gemini, Gêmeos ia 2. Na Apollo eram 3 astronautas. Precisava de 3 astronautas aí na missão Apollo. Por quê, Matheus? Porque 2 iam descer no módulo lunar e 1 ia ficar no módulo de controle. Então tinha que ser 3 pessoas. Aliás, esse módulo lunar assustava meio os astronautas. Eles não tinham muita confiança nele ao olhar de fora, não. To land on the moon, NASA needs a super lightweight lunar module that can detach from the main spacecraft in orbit. Whenever I saw a model of the lunar module, it had these rigid sides and really looked strong. It turns out that the exterior is made out of cellophane and put together with Scotch tape and staples and this mylar, and it's a very dangerous vehicle. And I said, you know, this thing is really a piece of junk. Training pilots to fly this strange craft involves an even weirder contraption, the Lunar Landing Training Vehicle. It truly did give you as close to the lunar dynamic environment as you could possibly get in the real world here on Earth. And they were so sensitive that we had ejection seats in them, and Neil Armstrong was one of the guys who ejected before his flight. Uma coisa que teria que mudar era o foguete de lançamento. Como eram a Mercury e a Gemini mandou os astronautas para subórbitas, né? Eles não chegaram a sair completamente da órbita do nosso planeta. Eles ficaram ali onde está, por exemplo, a órbita do Hubble, a órbita da Estação Espacial Internacional, ISS. Para sair dessa órbita e ir até a Lua, precisava de um foguete um pouquinho maior. Um pouquinho não. A maior máquina já construída pelo homem, o Saturno V. Vamos saber um pouco mais desse foguete. Todas as missões Apollo, exceto Apollo 8 e 17, foram lançadas através desse foguete, o Saturno V. Olha algumas das características desse foguetão. Tinha 110 metros de altura, pesava 2,5
1,7 milhões de quilos. Eram 3 milhões de peças usadas para construí-lo e era propelido por 5 poderosos motores F1 no primeiro estágio, mais 2 motores J2 nos estágios seguintes. E o foguete Saturno V, ele também tinha, além do foguete, né, mais 3 partes: o módulo de comando, o módulo de serviço e o módulo lunar. Do que o módulo de comando é a cápsula onde ficam os astronautas e é a única que reentra aqui no nosso planeta. Depois, como pousou na Lua, nas outras missões, acabaram levando um veículo para lá, um rover, onde eles dirigiam tudo, também ia dentro desse foguete. A imagem que eu mostrei aí, eu estou mostrando, não sei, é uma comparação entre o tamanho do foguete lá, o Redstone, o Titan, o Redstone, né, da missão Mercury, o Atlas, depois o Titan 2 da missão Gemini e o foguete Saturno V. É muito maior, é uma máquina poderosíssima. Então vamos começar a falar do nosso programa Apollo. Vamos falar da Apollo 1. A Apollo 1 ela não chegou a sair da Terra. Durante uma simulação feita 4 semanas antes aí do lançamento, que contou com a tripulação composta por o Gus Grissom, o Ed White e o Roger Sheffer, ocorreu o primeiro grande desastre aí do programa espacial americano, que custou a vida desses 3 astronautas. O Gus Grissom, ele foi o segundo homem a ir para o espaço, tá lá no programa Mercury. Só que na volta deu um problema na nave mãe dele, na nave espacial dele, que afundou no oceano, explodiu a porta ali do negócio, e ele foi meio taxado de culpado pelo negócio. Durante esse teste, voltando aí, né? Durante esse teste, os 4 foram presos ali na nave mãe e realizaram simulações de como se estivessem indo de verdade aí pro espaço. Só que ocorreu um curto-circuito e pegou fogo lá dentro. Os astronautas não conseguiram abrir aí a nave espacial e morreram queimados em 30 segundos na frente de todo mundo. Eles ouviam o pessoal berrando, o pessoal tentava sair, o pessoal do lado de fora tentava ajudar, mas ninguém conseguia abrir a nave espacial. Apollo 1 is less than 4 weeks from liftoff. Tests now simulate realistic launch conditions. As scheduled liftoff approaches, the astronauts perform what they call dress rehearsals in the capsule itself. This procedure involves pressurizing the closed cockpit to 16 pounds per square inch of pure oxygen to simulate spaceflight conditions. They had a fire down on the path, and it was obvious when I arrived that a very horrific event had occurred. A spark from the capsule's wiring starts a fire, killing all 3 astronauts within 30 seconds. NASA has been using pure oxygen in the command module as an expedient way to deliver life support in the spacecraft. It takes a tragedy to illustrate their poor judgment. The tragedy leads to a thorough investigation that reveals numerous weaknesses in quality control at NASA. We were the ones that were responsible for the loss of the Apollo 1 crew. Foi um grande choque, um grande baque. A missão aí do programa Apollo ficou quase 2 anos revisando toda a sua nave espacial e projeto, onde foram feitas mais de 1.300 modificações. Agora os astronautas iam conseguir abrir, né, mais facilmente o módulo, a nave espacial, se alguma coisa desse errado, e até uma modificação foi feita no foguete Saturno V. Criaram na ponta dele um negócio chamado Space Rocket. Se algo desse errado ali no foguete Titan, explodisse, em 3 segundos decolaria aquilo lá, levando a nave espacial para longe, assim preservando a vida dos astronautas. Feitos esses ajustes, então, era hora de enviar a primeira missão tripulada do programa Apollo para o espaço, a Apollo 8. Vamos aos dados aqui da Apollo 8. Decolou no dia 21 de dezembro de 68 e retornou em 27 de dezembro de 68, ficando assim 6 dias, 3 horas e 42 minutos no espaço. A tripulação era composta dos astronautas Frank Borman, James Lovell e William Anders. O foguetão que levou foi o Saturno V, né? E o Marco orbitou a Lua e a primeira transmissão ao vivo pela TV. December 21st, 1968.
363 feet of machinery, weighing almost 3,000 tons, is prepared for embarkation. Its stage engines are capable of 180 million horsepower. Apollo 8 stands ready for go. The crew prepares for their groundbreaking journey. Frank Borman, Commander. Jim Lovell, Command Module Pilot. William Anders, Lunar Module Pilot. Their mission, Trans-Lunar Insertion. Apollo 8 will become the first manned spacecraft to leave Earth's gravity and travel to the moon. O que aconteceu? Chegou até os ouvidinhos da NASA pela CIA a informação de que os russos estavam pretendendo pousar na Lua até o final daquele ano. Então, o pessoal da NASA ficou louco e falou, não, então a gente tem que correr e adiantar alguns passos, porque eles estavam fazendo passos cautelosos. Ou fazia esse salto grande, né, deixando um pouco de lado a segurança, ou corria o risco dos russos chegarem primeiro na Lua. Então a NASA resolveu atropelar tudo e dar um salto muito perigoso. Borman and the crew of Apollo 8 are now to embark on what many consider to be the greatest adventure of all space voyages. It was, to me, the most dangerous mission that NASA ever undertook. There's no question in my mind that it was the boldest decision we ever made in the space program. Tinha outro componente de risco nessa missão, que era o módulo lunar. Ele ia ser enviado também, mas ele não estava pronto, ele não tinha ainda os foguetes ali. Então, se desse problema nos foguetes do módulo de comando, eles não contariam com o foguete ali do módulo lunar, eles ficariam presos no espaço para sempre. Mas os destemidos astronautas decidiram ir para o espaço e orbitar a Lua. Então lá foram eles. Foram em direção à Lua e circunnavegaram ela na noite de Natal de 1968. Os astronautas ficaram boquiabertos ao ver a Lua, um planeta desolado, cinza, sem vida. O pessoal ficou maravilhado, né? Era a primeira vez que estavam tão próximos da Lua. O pessoal da Apollo 8, assombrados, estava orbitando a Lua. Eles só não mandaram o módulo lá para baixo e desceram. On the 24th of December at 9:59 a.m., everyone prepares for the primary challenge of the mission, Lunar Orbit Insertion, LOI. A burn of the service module engine will place Apollo 8 into orbit around the moon. The craft will be held in this position by the moon's gravity until another burn to release it. Apollo 8, this is Houston at 6804, your go for LOI. The burn is just about as successful as it can be. The craft will circle the moon a total of 10 times in 20 hours. They will witness the sunrise and sunset of an alien world every 2 hours. The crew shoots stills and film of the lunar surface. They communicate their findings back to Earth. Apollo 8, Houston, what does the old moon look like from 60 miles, over? Okay, Houston, the moon is essentially gray, no color. Looks like plaster of Paris, or sort of a grayish beach sand. We can see quite a bit of detail. The craters are all rounded off. There's quite a few of them. Some of them are newer. Many of them look like, especially the round ones, look like hit by meteorites or projectiles of some sort. 1 billion people see and hear the first live telecast above the moon's surface. E esse pessoal da Apollo 8 fez uma das imagens mais famosas que existem, conhecida como Earth Rising, que é essa foto maravilhosa que eu tô mostrando para você aí. Conheça a história nesse pedacinho de vídeo. As they scan the lunar surface with their cameras, the men are unprepared for a bigger surprise up ahead. When we made the burn, Frank turned the spacecraft 180 degrees and rolled. Now, for the first time, when the Earth came up ahead of us, that's when we were amazed at this beautiful planet. The most impressive sight of the whole flight was seeing the Earth from 240,000 miles. The only thing in the universe that had any color. That was the high point of the flight. I just grabbed the camera, as did the rest of the crew, and started shooting. The result is one of the most famous photographs in history. It's called Earthrise.
The Earthrise picture tells us more about the Earth and what it really is and what we have here. And you can only see it when it's so far away that your thumb can hide it when you put it up to the window. Essa imagem até é famosa, que é a sonda LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, que se encontra atualmente na órbita na Lua, refez essa imagem. O pessoal da NASA pegou aí os diálogos, viu mais ou menos onde os astronautas estavam, e a LRO refez a imagem. E tem um vídeo mostrando tudo isso no canal do Sérgio Sacani, o Space TV Today, e o link vai estar aqui na descrição. E essa missão, assombrados, ó, presta atenção nisso, foi a primeira vez que fizeram uma transmissão ao vivo do espaço. Os astronautas lá da Apollo 8 transmitiram ao vivo imagens da Lua, o que eles conversavam tudo para a Terra. Então já estava sendo feita a tecnologia para transmissão ao vivo, porque muita gente fala: não, como é que foram feitas aquelas imagens da Lua dos homens lá? Eles começaram a desenvolver antes, na Apollo 8 já ocorreu a primeira transmissão ao vivo. Just before Christmas, Apollo 8 gives one of several live television broadcasts. This transmission is coming to you approximately halfway between the moon and the Earth. We've been 31 hours, about 20 minutes into flight. We have about less than 40 hours left to go to the moon. Shortly after this broadcast, Borman, Anders, and Lovell end their long climb away from Earth, crossing the boundary where the gravity of Earth and the moon balance. They become the first men to fall towards another object in space. A missão então foi um sucesso, o Neil Armstrong no comando foi um sucesso, e pela primeira vez em todo o programa espacial, os Estados Unidos passaram na frente da Rússia. Solta os foguetes de alegria aí, vai! O caminho para pousar na Lua estava próximo, mas ainda faltavam duas coisas, que era a seguinte: fazer a tripulação andar de um módulo para outro. Eles só acoplavam, lembra que eu falei isso? Então era hora de acoplar e passar os astronautas de um lugar para o outro e mandar o módulo lunar lá para baixo. E isso foi feito nas missões Apollo 9 e 10. Vamos começar com a Apollo 9. A Apollo 9 decolou em 3 de março de 69 e aterrissou no dia 13 de março de 69. Portanto, ela ficou 10 dias, 1 hora e 54 segundos no espaço. A tripulação era os astronautas James McDivitt, David Scott e Russell Schweickart. O marco dela, foi realizar a primeira troca interna de tripulação, testar o módulo lunar em órbita da Terra e o teste da nova roupa espacial. Assombrados, como você viu no marca, aí muita coisa foi feita nessa missão Apollo 9. Vamos começar falando aí do teste do módulo lunar. O pessoal aí foi enviado para a órbita da Terra, não foi para a órbita da Lua não, eles ficaram na órbita da Terra mesmo. E lá soltaram o módulo de módulo lunar. Desacoplaram ele, desceram, subiram e acoplaram. Então viram que era possível fazer isso. Depois fizeram a troca entre os astronautas que saíram ali da nave espacial, do módulo de comando, para o módulo lunar. Eles transitaram, acoplaram e transitaram de um para o outro. At the same time, he is able to try out the astronaut's portable life support system, his spacesuit, in the vacuum of space. The following day, McDivitt and Schweickart perform the biggest test yet. They crawl into the lunar module and undock with the command module, codenamed Gumdrop. The lunar module, nicknamed Spider, is maneuvered around close to Gumdrop. By firing the descent engine, Schweickart pulls away to a substantial distance of 100 miles. As they look back at Gumdrop, it is a tense moment for the crew. They are completely alone and totally dependent on the other craft to take them home. After a separation time of 6 hours, it is time for the lunar module to rendezvous and dock with Gumdrop. E a segunda coisa é que testaram a nova roupa espacial. Quando fosse pousar na Lua, não ia poder pousar na Lua com o cabo preso. Lembra que o Ed White na Gemini 4 ele ficou no espaço, mas com o cabo preso? O Buzz Aldrin também na Gemini 12? Quando você fosse na Lua, você ia ter que ter mobilidade. Então a NASA desenvolveu uma nova roupa especial, pressurizada e tudo mais. Testaram essa roupa também. Apollo 9 showed that the engineering aspects of the vehicles together and the lunar module were fine, and it all went together in an unbelievably good way. Now you're coming in. So we had a good idea how all this stuff worked.
Okay, Houston, we're locked up. Apollo 9 successfully demonstrates that the lunar lander can fly and rendezvous in space. A missão foi um sucesso. Era hora de novos passos. Testar a descida do módulo lunar em órbita lunar. Vamos para Apollo 10. Apollo 10 decolou em 18 de maio de 69 e aterrissou no dia 26 de maio. Ficou 8 dias e 3 minutos aí viajando. A tripulação era os astronautas Tom Stafford, John Young e Eugene Cernan. O Marco, testar o módulo lunar em órbita da Lua. Months later, Apollo 10 will attempt trans-lunar insertion, the burn that will head the craft into lunar orbit. Spacecraft Commander Tom Stafford, Lunar Module Pilot Eugene Cernan, and Command Module Pilot John Young will take another step toward man's first landing on the moon. After an engine burn, lunar orbit insertion occurs. A second burn puts Apollo 10 into circular orbit around the moon. After one of the frequent communications blackouts, the crew makes contact. Hello, Apollo 10, Houston, over. Roger, Houston, Apollo 10, you can tell the world that we have arrived. How's the view, 10? Charlie, it might sound corny, but the view is really out of this world. For the second time, NASA sends 3 men to orbit the moon. On the first orbit, the crew turns their camera on the scarred lunar landscape. Boy, this is really a rugged planet. Hello, Houston, Apollo 10, we've got a beautiful view of the Earth here, but it's absolutely fantastic. Como eu acabei de dizer, os astronautas aí montaram no foguetão Saturno V e decolaram em direção à Lua. Foram lá para a Lua, orbitaram aquele planeta e fizeram o teste com o módulo lunar. Desacoplaram ele ali do módulo de comando e ele desceu quase até em direção à Lua. Ficou 15 quilômetros da superfície lunar e voltou. E os astronautas voltaram. The following day, Stafford and Cernan take to the lunar module, nicknamed Snoopy. They prepare for the major challenge of this mission, the DOI, Descent Orbit Insertion. Snoopy will separate from the command module, now aptly named Charlie Brown. The undocking takes place out of contact with mission control. Okay, Charlie Brown and Snoop, 3 minutes going over the hill. Your go for undocking, and we'll see you around the other side. The command module floats away. For Cernan and Stafford, this is an exciting time. Within 50,000 feet of the lunar terrain, they come closer to achieving NASA's goal. Lunar orbit insertion is successful. John F. Kennedy's dream is within reach. Então, tudo o que era necessário para pousar na Lua estava já testado. Antes mesmo de voltar Apollo 10 para a Terra, já estava sendo preparado aí o lançamento da Apollo 11, a que levou o homem para a Lua. Tamo acabando o vídeo, hein? Você deve estar cansado, mas é a última missão, a Apollo 11 de conclusão e acabou. Vamos falar da Apollo 11, a famosona, né? Que todo mundo conhece. Decolou no dia 16 de julho de 69 e pousou na Lua no dia 20 de julho de 69. Retornando na Terra no dia 24 de julho. Ficou então no espaço 8 dias, 3 horas e 18 minutos. Sendo que ficou lá em órbita lunar 59 horas e na superfície lunar 21 horas. O foguetão foi o Saturno V, né? E o Marco os primeiros homens a caminhar na Lua. Apollo 11 stands ready for the countdown. 6 million pounds of machine, 36 stories tall, it represents 10 years' work for 500,000 people. The morning of July 16th, 1969, 3 men have their final medical examination and get ready for transfer to the launch pad. Neil Armstrong, Flight Commander. Michael Collins, Command Module Pilot. And Edwin Buzz Aldrin, Lunar Module Pilot. This is it.
The eyes of the world are focused on this day. Its outcome will change history. Apollo 11 foi aí o ápice, o final do desejo do presidente, o falecido Kennedy, que disse que queria que os Estados Unidos pousassem na Lua antes do final da década. Era 1969, julho daquele ano, ou seja, antes do final da década. Os Estados Unidos, se tudo der certo, iam conseguir. Os astronautas então montaram no Saturno V e decolaram. 10, 9, ignition sequence start, 6. Enquanto estavam lá no espaço, deu um probleminha. Acendeu uma luz ali na sala de comando. 1202, erro 1202. Aquele erro quase ninguém conhecia. Então o pessoal começou a ficar tudo tenso, né? Milhões de pessoas no mundo estavam assistindo aquilo lá ao vivo. Se a missão fosse abortada, ia ser um desastre total. Mas o que era esse erro 1202? Então um cara descobriu que era um excesso de trabalho da memória. E falou, pode continuar a missão. E a missão continuou. Então, quando chegaram ali na Lua, o pessoal ali, o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin, se despediram do Michael Collins, que ficou ali no módulo de comando, junto com o módulo de serviço, né? Entraram no módulo lunar e desceram. Só que aí, onde era para eles pousar, estava no lugar errado, o computador tinha calculado errado. Então, o Neil Armstrong assumiu o comando ali manualmente para encontrar um outro lugar para pousar. Porque o módulo lunar, ele não poderia pousar em um lugar irregular. Ele poderia ficar torto. Se ele ficasse torto na hora que ele voltasse aí pro módulo de comando, ele poderia se perder, ou ele poderia se danificar, machucar, quebrar, né, tal. Então tinha que ser numa superfície irregular. E o Neil Armstrong ficou procurando ali, queimando combustível. Ele conseguiu pousar faltando poucos segundos pro combustível do módulo lunar acabar, meu amigo. Olha isso, foi tensa o pouso, viu? 293. Down 86. The Eagle successfully undocks from the command module, coasting around to the dark side of the moon. The engines are fired to slow the approach onto the surface. Collins will remain in the command module Columbia, awaiting the return of Armstrong and Aldrin. 75 feet. That's looking good. Down a half. 40 feet. Down 2.5. Picking up some dust. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Então, depois de 6 horas e meia pousados na Lua, dentro do módulo lunar, o Neil Armstrong pôde abrir a portinha e pôr os pezinhos na Lua, falando aquela famosa frase: The lunar module stands on alien terrain, a defining moment. It will be one of several on this day. The world is fed live pictures. Neil Armstrong is cautious. He slowly steps down from the relative safety of the Eagle and into the unknown. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Now it's the turn of Buzz Aldrin. As he descends with his equipment, his total Earth weight would be 360 pounds. On the Moon, with only 1/6 of the gravity, this is reduced to just over 65 pounds. The pair explore the immediate moonscape, collecting rocks and minerals. In the short time available, they conduct experiments to catch particles from the sun and monitor moonquakes. As imagens que você viu e vê hoje são imagens restauradas, tá? As imagens daquela época, as imagens eram meio ruins.
mas registraram ao vivo o homem na Lua. Eles falaram até com o presidente ali ao vivo. Foi um evento que mudou a história mundial, foi um marco da engenharia humana. Foi sensacional. Voltaram para a Terra, deu tudo certo. Ficaram em quarentena, né? Ninguém sabia se tinha vida na Lua, vai que tem uma bactéria lá. Ficaram em quarentena ali por um período e depois é só alegria, saíram aí para terem os nomes eternizados. The capsule, charred by the intense heat of re-entry, drops its crew into the Pacific Ocean on the afternoon of July 24th, 1969. After recovery, the crew undergo a period of quarantine to guard against lunar contamination. The world congratulates the heroes of the Apollo program. Man has landed on the moon. Science has conquered what was thought impossible. The potential for space travel seems limitless. Uma coisa aí que muita gente fica pensando é qual dos dois escolher para pisar primeiro, Neil Armstrong ou Buzz Aldrin? Porque você tem que saber que isso daí vai eternizar o nome de uma pessoa, né? Quem pisar primeiro vai ter o nome eternizado. E a NASA ali decidiu pelo Neil Armstrong, pelas várias coisas que ele já tinha feito, tudo, né? Gemini 8, que quando ele pensou rápido, os testes com módulo lunar, muitas outras coisas. Então deu a honra aí pro Neil Armstrong. O Buzz Aldrin foi em segundo. E o Sérgio Sacani um dia perguntou pra ele na Campus Party aqui o que ele achava de ter sido o segundo. Aí o Buzz Aldrin falou: eu tenho treinamento militar, eu aprendi a respeitar hierarquias. O meu dever ali não é de ser o segundo, mas sim de dever cumprido. Buzz Aldrin é muito fera. E assim, assombrados, os Estados Unidos venceram a corrida espacial e pousaram na Lua. Tivemos outras missões Apollo, né? Apollo 12, 13, 14, 15, 16. Mas aí depois a missão foi cancelada por falta de interesse. Eu não vou falar dessas outras missões aqui, tá? Conclusão. Assombrados, espero ter mostrado para vocês nesse vídeo o passo a passo, como que não foi de uma hora para outra. Foram mais de 500 mil pessoas envolvidas, 500 mil de pessoas trabalhando em conjunto durante mais de 10 anos para poder fazer o homem chegar na Lua. Então eu espero aí ter mostrado para vocês de uma forma rápida como que aconteceu todo esse processo. Na internet tem muitos documentários sobre esse assunto para você se aprofundar. Tem o texto de tudo isso que eu falei, tá na descrição. Clica lá, vai ter o link para a matéria. Clica ali que vai lá para o Assombrado, para você ler tudo isso daqui com mais detalhes e tudo mais, consultar as fontes, tudo que eu consultei. E vai atrás para saber mais, porque é uma história fantástica e sim, o homem foi para a Lua. Ah, Matheus, mas tem fotos que mostram que não. A bandeira tremulou, ficou apegada lá. Foi o Stanley Kubrick que filmou. Isso é o assunto para o outro especial. Eu não sei quando você está assistindo esse, então vê aqui na descrição que se eu já tiver lançado, vai estar aqui na descrição especial Conspiração. O homem foi mesmo à Lua? Espero ter mostrado aqui que foi sim. Assombrados, então, se gostou, deixa o seu joinha aí, compartilhe com seus amigos. Esse foi o primeiro especial do milhão. Vamos para o segundo. Espero que tenham gostado. Deu um trabalhão pra fazer, até demorei pra lançar, né? Mas é que eu tive que estudar muito mesmo pra trazer um negócio bem legal pra vocês. E valeu a pena. Conheça o canal do Sérgio Sacani, né? O Space Today, ele faz parceria comigo no Universo Assombrado, que foi ele que me assessorou aqui nesse vídeo. Beleza, assombrado? Estou até cansado e tá ardendo minha garganta, porque eu esqueci de trazer água aqui, fico com preguiça de buscar. Então é isso aí. Até mais! .com.br, você não se inscreveu.